Versículo 22. Verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Pedro foi, como narra lá o Evangelho segundo São João, aqui fala de Pedro sozinho, lá em João fala que foram Pedro e um outro discípulo, talvez João, a gente não sabe, né? E não viram a Cristo. Aí veio a repreensão de Jesus, versículo 25. Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então o que Jesus fez? Repreendeu eles e foi para as Escrituras, mostrando que as Escrituras diziam, como dizem até hoje, acerca dele. É interessante a gente ver como que Jesus e os discípulos, né, eles trabalharam com a palavra para confirmar, né? Para confirmar. Não é? Quando Jesus repreendeu eles, Jesus disse que eles não estavam, não é que eles não estavam crendo, eles estavam custando a entender, né, a crer em tudo que os profetas disseram. Vocês custam entender as coisas, né? Então isso aqui soa de que maneira para nós? Nós temos que ter uma certa agilidade para compreender a palavra, né? É lógico, cada um tem uma capacidade de compreensão. Não estou falando isso não, tá, irmão? Mas cada um na sua capacidade tem que procurar compreender cada vez melhor, não é? A palavra, para que na compreensão da palavra você tenha o quê? Um bom discernimento com relação às coisas de Deus, certo? E aí Jesus foi e explicou para eles tudo a seu respeito, não é? Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, a seu respeito, para que eles pudessem despertar ali, né? Certo? Para que eles compreendessem que não era só a questão de libertação de Roma, mas também os profetas falaram que Jesus sofreria, etc., como está lá em Isaías 53, né? O servo sofredor, a maneira de como ele viria ao mundo, de como ele seria rejeitado, e etc. Então Jesus explicou para eles isso, para que eles não ficassem só com essa mentalidade da libertação momentânea do poder de Roma e estabelecimento do reino, para que eles observassem tudo que estava escrito, na medida do possível, acerca das Escrituras, certo? Então, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Aí Jesus falou assim: eu vou seguir o meu caminho, né? Aí eles disseram para Jesus assim, fica conosco, verso 29, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Fica, Senhor, já se faz tarde, né? Não tem ouvido falar isso? Provavelmente tirado aqui, né? Então, aí eles, envolvidos ali por aquela explicação de Jesus, né? Eles começaram a ver que o negócio ali não estava raso, não, estava profundo, né? Não, Senhor, só vai ficar conosco aqui, né? Como está escrito aqui,
porque é tarde, o dia já declina. Fica com a gente aqui. Aí Jesus acabou ficando, né? Porque quando a pessoa faz questão de Jesus e quer ele, fica. Mesmo ele querendo, usando aqui uma força de expressão, mesmo ele querendo passar adiante, quando a pessoa quer, ele vai dar uma pousada ali, né? Com certeza. Então vai lá para o versículo, a igreja vai lá para o versículo agora 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então olha só, os olhos deles se abriram. Quais olhos? Os olhos do entendimento. Irmãos, muitas vezes, pegando um pouquinho aqui sobre essa questão dos olhos do entendimento, a pessoa tem uma visão física, mas não tem uma visão do entendimento. Então nós precisamos de ter os nossos olhos do entendimento abertos, para que possamos compreender todo o plano de Deus para a nossa salvação e para a nossa vida com Ele. Os olhos da mente precisam ser abertos para que a pessoa compreenda, porque a gente compreende com a mente. Paulo fala isso lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, se não me falha a memória. Os olhos do coração, da mente, para que possamos compreender as coisas como elas realmente são, e assim nós seremos cristãos melhores, mais fortes, né? E aí, olha só o que está no versículo agora de número 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, o que significa isso para a gente também? A palavra ela tem que mexer com o coração da gente, porque eles disseram que no momento em que Jesus estava expondo para eles as Escrituras, o coração deles ardia, queimava no peito, porque a palavra tem poder, e eles criam na palavra. À medida em que Jesus ia explicando a palavra, eles foram sendo ali persuadidos, convencidos por Jesus, e o coração deles ali estava queimando, porque a palavra que nós pregamos não é palavra de homem. Isso aqui não é como um discurso que, ainda que seja importante, um discurso, né? Mas que é um discurso apenas para o mundo terreno, para o âmbito terreno. Não, a nossa pregação é a pregação da salvação, da vida eterna. Amém. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra, nós precisamos de ter esse fervor espiritual no coração. É importante a pessoa, não só quando ela está ouvindo, mas quando ela está lendo, meditando, estudando a palavra de Deus, ela ter essa inclinação, para que o coração dela responda à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala a que parte do homem? A palavra de Deus fala o coração do homem, a mente do homem, não é? Então, nós precisamos disso, de que quando estamos ouvindo a palavra de Deus, sentirmos, entendermos e termos essa também expectativa para com a palavra, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra viva e eficaz, e ela é mais poderosa, como fala,
do que qualquer espada, não é? Ela é apta para dividir juntas, medulas, alma, espírito, e para que o homem entenda os pensamentos da sua mente, do seu coração. A palavra de Deus, ela tem o poder de entrar na mente da pessoa e fazer a pessoa entender coisa ou coisas que ela não entendia. É o poder da palavra de Deus. Fazer a gente compreender coisas que a gente não compreendia. E não é o poder do homem, é o poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida. Então, quando a gente está em contato com a palavra, Deus está falando ao nosso coração. Como eu estou pregando essa mensagem aqui agora, eu não posso pregar essa mensagem como se fosse uma pregação apenas daquele tipo, como uma pregação assim, mais no campo literal, da forma de como se lê. Não, não é só isso. Tem que haver inspiração, fervor, revelação, porque a palavra tem poder. A gente tem que fazer a nossa parte, pregar com fé, com determinação, com dedicação, porque a palavra de Deus tem poder para alcançar corações perdidos, corações tristes, e levar a vida, levar a esperança, levar a fé, levar a salvação, levar aquilo que a pessoa precisa. Não é? É uma palavra poderosa. Por isso que a gente precisa pregar com essa intensidade e também receber a palavra com o coração fervoroso, aberto. Exatamente. E aí depois eles foram fazer o quê? Eles foram ao encontro dos discípulos. Os discípulos disseram que Pedro havia visto Jesus. O Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Simão aqui, Pedro, né? Versículo 35 agora. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecido no partir do pão. Aí eles contaram que nós vimos a Cristo, não é? E reconhecemos Ele no partir do pão. Tem gente que fala que isso aqui é uma referência à Santa Ceia. Da forma de como se lê, parece que é, né? Mas a gente não pode afirmar isso, né? Até porque Jesus disse que se haria com os discípulos novamente no reino de seu Pai, né? Mas enfim, não quero me ater a isso, né? Eles se alimentaram ali. E olha só, uma coisa importante, eu vou já acelerar aqui, que Jesus disse a eles, quando ele apareceu, ele disse o quê? No verso 36, paz seja convosco. O que significa essa expressão, paz seja convosco aqui? Significa todos os bons desejos do Senhor para a nossa vida. Todos os bons desejos do Senhor para a nossa vida. Paz seja convosco. E ali ele disse a eles que ele não era um espírito, porque o espírito não tem carne e osso, como está no verso 39, como eles estavam vendo, né? Ele ali ressuscitado de carne e osso. Mostrou as suas mãos, os pés para os discípulos, né? E aí no verso 40, olha só que interessante. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Então eles viram que realmente ele ressuscitou. Ele comeu o pão e o mel. Espírito não tem, né? Carne, né? Tá lá, mas os anjos lá comeram com Abraão, mas eles tomaram forma humana. Essa é a questão. Eles não comeram como espirituais, comeram como humanos, né? Interessante, Jesus no verso 44, ele volta a falar das Escrituras. A seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras
que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Aí o entendimento deles foi aberto, se abriu, né? E lhes disse: assim está escrito, verso 46, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus falou para que eles permanecessem onde? Na cidade de Jerusalém, né? Até que do alto eles fossem revestidos de poder. Que promessa é essa aqui? Atos capítulo 2, quando eles estavam reunidos no cenáculo, orando, buscando ao Pai, e aí desceu o Espírito Santo sobre eles. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e depois eles falaram essas línguas também. Mas eles obedeceram ao que Jesus disse: ficai lá, até que do alto sejais revestidos. Eles obedeceram. Não é? A obediência. Quantos dias eles ficaram no cenáculo? Esperando. Eles se reuniram. Atos dos Apóstolos fala, né? Jesus, ele subiu. Quer ver rapidamente, para a gente não cometer aqui? Atos capítulo 1. Diz assim, ó, versículo, quem achar pode falar. Olha só o versículo aqui de número 15, capítulo 1 de Atos. Naqueles dias, levantou Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Então, essa aqui é uma referência, mas a que eu quero realmente é a que está no versículo 12. Ó, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Verso 13, Atos 1. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Ozelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2 agora, a gente dando um salto, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eita glória! E aí veio do céu a promessa. É isso. Então, depois que Jesus foi assunto aos céus, eles perseveraram juntos 10 dias. Depois da subida de Jesus. E a promessa se cumpriu. Então, o 50º dia, né? Exatamente. Por isso que tem o nome, Pentecostes. Não é? Sim. Exatamente. Então, agora voltando lá para a gente encerrar, Lucas 24. Nós falamos sobre a promessa que Jesus falou em Lucas 24, né? Para a gente não perder o cumprimento dessa profecia que aconteceu. Versículo 50.
encerrando, de Lucas 24. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Eles ficaram ali, sempre juntos, esperando a promessa se cumprir. Amém? Amém. Adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, né? E estavam sempre no templo louvando a Deus.